quente. O Congresso Nacional aprovou agora há pouco o projeto de resolução que estabelece regras para a divisão dos recursos destinados às emendas do relator. Geral, o chamado orçamento secreto. Na Câmara, a proposta foi aprovada por 328 votos a 66. O Senado, por 44 votos a 20. Com isso, os parlamentares esperam esvaziar o julgamento sobre a constitucionalidade do STF. Isso porque ontem o STF deu continuidade à votação sobre o orçamento secreto, mas acabou não concluindo o processo, com o placar de 5 votos a 4 pela derrubada das emendas do relator. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes sugeriram o adiamento para a próxima segunda-feira. Vejam só, para a próxima segunda-feira. Votaram contra o orçamento secreto, isso mesmo, votaram contra o orçamento secreto a relatora Rosa Weber, além de Carmen Lúcia, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Enquanto Dias Toffoli, o Dias Toffoli foi uma surpresa, hein, cara? O Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça, além dele, claro, Alexandre de Moraes, defenderam a manutenção do esquema, mas com alterações na regulamentação. Bom, e esse adiamento do STF causou um impacto na Câmara, o que assegurou para a próxima terça-feira a votação da PEC Fura-Teto. Eu gostaria de chamar a PEC com outro nome, mas eu vou continuar lendo aqui, PEC Fura-Teto. A proposta, inclusive, corre o risco de ser desidratada sem a definição sobre a PEC. O presidente eleito Lula foi obrigado a suspender mais uma vez o anúncio de novos ministros. Olha, eu vou começar com a Pietra Bertoluzzi, porque a palavra desidratadas ficou bem colocada aqui, né? A palavra desidratada? Secou, né? Secou a fonte. Exatamente. Secou a torneira. E, na verdade, não secou, né? A torneira estava lá, ela foi muito bem utilizada durante toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Não houve nenhuma falta de dinheiro em nenhum momento, muito pelo contrário. A gente teve uma ascensão econômica excelente durante todo o mandato e agora eles ficam atrás de justificativas para ter mais dinheiro para o bolso deles, né? Essa PEC Fura-Teto nada mais vai fazer do que dar mais dinheiro para os parlamentares para que eles fomentem as próximas eleições deles, né? Nos territórios onde eles foram eleitos, né? Que elegeram eles. Então, o que falar disso, né? Aquela coisa mais do mesmo, né? A gente sabe o que está acontecendo. Por que não se vota contra isso? Porque não é do interesse deles. É tudo a respeito do interesse de quem está lá agora. É tudo diz respeito ao poder que esse pessoal quer alçar, tudo diz respeito a eles não saírem do lugar onde eles estão. Ninguém está interessado com o povo brasileiro, eles estão preocupados em se manter no poder e se manter nessa oligarquia criada, né, entre eles, que dificilmente vai ser dissolvida, pior ainda agora num próximo governo petista. Olha, eu gostei da palavra, anarquia, é isso que você falou? É uma oligarquia. Oligarquia é uma aristocracia... Fazia tempo que eu não escutava essa palavra. Quando mal executada, né? Perfeito. São poucos que mandam, né? É a ditadura de poucos. É a ditadura de poucos. Olha, o povo de casa tá aprendendo aí, porque aqui também não é só os falar, aqui a gente aprende bastante coisa. E ele, Caio... Ufa, Mastro Domênico. Querido, primeiro prazer estar aqui do lado desse querido que está conduzindo o programa muito bem. Tenho acompanhado, então, meus parabéns. Obrigado. Além de clima positivo e reverência toda que você tem, traz muito conteúdo legal para a gente. A respeito desta movimentação, o óbvio foi exposto. A verdade é essa, o óbvio foi exposto. O que aconteceu esse movimento que talvez o óbvio ainda não tenha chegado dentro do seu campo de visão? Ocorre que o Lewandowski, ele sinalizou para o presidente da Câmara que não votaria a favor da manutenção da RP9, do conhecido orçamento secreto na gestão Bolsonaro, que aí passou a chamar a emenda do relator agora, após a eleição do Lula. Então, ele sinalizando que não votaria, o Congresso tratou de se movimentar e mudar um pouquinho a estrutura das emendas do relator, possibilitando uma possível transparência. O que não mudou em nada, vamos ser sinceros, a destinação só ficou um pouco mais clara, quem é que tem mais poder financeiro, quantos bilhões vai para a mão de cada um, para então uma sinalização, tendo isso como uma sinalização para o ministro Lewandowski votar a favor e manter
o orçamento secreto na mão do Congresso, porque é como uma criança. Se você tira a chupeta da criança, você tem que colocar uma mamadeira no lugar. E a mamadeira a gente já conhece, ela chamava mensalão. Então, sinalizando pro STF ali votar positivo, a Câmara colocou isso como uma prerrogativa para que ela votasse a PEC. E sem o STF aprovar o orçamento secreto, a Câmara não votou a PEC. Olha que coincidência, né? Seria coincidência, Rodolfo? Eu acho que não. E eles estão segurando a PEC e também estão segurando votar o orçamento do ano que vem. Então, olha o emaranhado de problemas que eles estão fazendo, tudo isso porque visando, como a Pietra disse, o benefício próprio. Eles estão pensando nos próprios bolsos, em encher os próprios bolsos em detrimento do benefício da sociedade. Infelizmente, essa é a verdade. Ô Nelson Kobayashi, hoje estão aqui do meu lado direito, obrigado. Essa estratégia, então, de votar contra já é algo que acontece, já é algo pensado. Porque, assim, nós tivemos aqui, teoricamente, seria para todo mundo, né, ficar espantado. A Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Vou retificar aqui, né? A Rosa Weber. Seria esse lado oposto deles agora nessa votação? É uma estratégia política? Eu acho que não, pelo contrário, Rodolfo. Primeiro, boa tarde você, todo mundo aqui da mesa, nossa audiência. Mas eu avalio esses votos que foram proferidos no julgamento da inconstitucionalidade ou não das emendas do relator ou do orçamento secreto, especialmente esses votos que acompanham o relatório da ministra Rosa Weber, são votos estritamente técnicos. Eles se debruçam sobre a constitucionalidade do processo legislativo que gera o texto final do orçamento. Então, eles estão debruçados sobre a constitucionalidade ou não. Ao contrário de alguns outros votos que foram ali puxados pelo voto do ministro Dias Toffoli, acompanhados pelo Alexandre de Moraes e, em menor escala, pelos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Eles, por seus votos, eles declaram também inconstitucional da forma como está, mas apresentam alternativas. Então, muito resumidamente, os 5 votos que declaram a inconstitucionalidade, eles falam só o seguinte: é inconstitucional, não pode permanecer do jeito que está. Basicamente isso. Já os 4 votos que seriam os perdedores, na verdade, eles não declaram constitucional, eles não avalizam, eles não concordam com o método do orçamento secreto. Eles também dizem que é inconstitucional, mas apresentam uma alternativa. Eles falam, do jeito que está errado, mas se colocar mais transparência, se tiver publicidade nos atos que demandam a formação do orçamento, se a gente tiver menos interferência externa oculta, é possível que se permaneça a fatia tão grande do orçamento. Então, o resumo é o seguinte: todos esses 9 votos que até agora foram proferidos são todos na base declarando a inconstitucionalidade tal como está do orçamento secreto. E aí faltam 2 votos. Os votos dos ministros que têm o DNA mais político no STF, que são o decano, o ministro Gilmar Mendes, aquele que está lá há mais tempo, e o ministro Ricardo Lewandowski, que apesar de vir de uma carreira na magistratura, tem aí muitos anos na Suprema Corte e também tem um DNA muito político. Eles pedem a suspensão para continuar a votação na semana que vem, justamente para ter aí essa reação do Congresso que a gente viu agora nessa aprovação do regimento. Rodolfo. Ricardo Rose, tá nervoso, meu irmão? Sempre um pouquinho. Né? Não, fica tranquilo. Tá? A gente nem começou os debates aqui. Nem começou a brincadeira. A gente nem começou a brincar. Calma que daqui a pouco é só ladeira abaixo, fica tranquila. Ricardo, o que você acha desse cenário? O que a gente pode esperar desse cenário, desses ministros aqui? Você acha que eles vão chegar num comum acordo e todos vão votar pelo sim ou pelo não? Bom, primeiro, boa tarde a toda a nossa audiência aí. Um prazer imenso, Rodolfo, fazer parte dessa bancada com tanta gente boa aqui. Eu acho que, cara, primeiro que o Congresso Nacional está fazendo aquilo que ele faz muito bem e que, para mim, é um dos grandes problemas do Brasil, o fisiologismo. Não é papel do Congresso Nacional executar orçamento. Então, no meu ponto de vista, isso já está errado na largada do processo. Acho que o julgamento dos ministros
tem sim um fundamento político muito grande, muito grande. Eu concordo com o Nelson aqui na fala dele, porém, acho que esse jogo político é muito bem orquestrado. Por que o Gilmar Mendes ficou e pediu vista, enfim, vai julgar só na segunda-feira? E aí, rapidamente, o Congresso Nacional Brasileiro vai lá e aprova essa PEC, mudando, alterando o orçamento secreto. Essa barganha do Congresso é contínua, existe desde sempre, pelo menos desde a Constituição de 88 para cá. A gente tem esse movimento de barganha do Congresso Nacional, que é uma vergonha, né? E o STF vai entrando aos poucos nesse jogo político. Acho que os votos tiveram aí um ponto técnico, sim, mas a política está sempre entranhada, o que é ruim para nós brasileiros. Você quer fazer um contraponto aqui? Eu queria acrescentar. Não, eu fazer um contraponto e acrescentar também. Isso. Né? Eu queria enxergar com todo o otimismo que o Kobayashi enxerga um voto estritamente constitucional. Uma corte que utilizou dos seus poderes para permitir a volta da censura em um voto, claro, da própria ministra, eu não acredito que ela adote uma estrita constitucionalidade na tomada desses votos agora. Então, eu gostaria de ter esse senso, né, positivo, mas infelizmente eu não enxergo assim. Eu enxergo muito mais como uma negociação muito clara, como disse o colega Ricardo, dessa barganha que o Congresso fez, né? Assim, é muito curioso. O ministro pede vistas, né, para poder apreciar um pouco mais. Coincidentemente, o Congresso muda as regras ali, vota, né, a toque de caixa, essa mudança das regras, para então, possivelmente, depois agradar ali o próximo voto e, quem sabe, conseguir o resultado esperado. Então, infelizmente, eu gostaria de ver com um olhar mais positivo esse voto estritamente constitucional, porque o STF é uma corte constitucional, pelo menos deveria ser, né? Então, eu gostaria de olhar com esse olhar, mas, infelizmente, eu olho com um olhar mais crítico mesmo, um olhar mais realista. Ô, Pietra, você já viu um cenário semelhante na política? Porque quando o Ricardo falou barganha, a barganha está sempre envolvida, né, no meio do ser humano. E na política não seria diferente. Sim, a barganha a gente teve, quer dizer, é uma palavra fofa, né, barganha, para falar sobre o que a gente já viveu no Brasil em relação ao mensalão, petrolão. Né, a gente teve crimes, né, barganhas / crimes acontecendo desde que o governo PT se instaurou no poder, né? Então, claramente a gente já viu todo tipo de troca de favor e barganha. A barganha existe, desde que ela não seja criminosa, é isso que você quer dizer? É isso que deveria ser. Nem toda barganha é um crime. O que acontece é que para governar, às vezes, você tem que fazer uma barganhice ali ou aqui para que você consiga executar os seus planos enquanto, principalmente enquanto chefe do executivo, né? Que foi o que a gente viu o Jair Bolsonaro fazendo no segundo ano, né? Você repara que no primeiro ano ele não conseguiu passar nenhuma medida, né? Todo mundo criticava ele, tá aí há um ano não faz nada. Quando ele resolveu fazer um pouco de politicagem e ceder um pouco ao centrão, né? Inclusive dando alguns cargos e tal, o pessoal também desceu a lenha, porque, falou que não ia ceder ao establishment e tá aí agora dando cargo pro centrão e não sei o quê. Então, assim, é muito... Assim, o Brasil não é para amadores, tá? Então, quando você fala em barganha, a gente está falando também dessa troca de favores para que algo seja executado, senão você fica estancado ali no Congresso. E o Congresso, hoje, o STF, é o que está movendo tudo, né? Você pega o Jair Bolsonaro, só ontem teve 6 medidas derrubadas, né? 6, só ontem, em um dia. Ele foi o presidente na história do Brasil que mais foi barrado pelo Congresso, sendo por MP, seja por todas as medidas que ele teve, né? Você somando tudo que ele fez, ele foi o campeão de derrubadas no Congresso. Então a gente vê que se não houver barganha no nosso sistema democrático de direito, como vocês gostam de dizer, brasileiro, você não governa e não faz nada. É que, na verdade, Rodolfo, nesse caso da forma de governo que a gente tem no nosso país, que é o presidencialismo de coalizão, o presidente ele precisa ter governabilidade. Senão, como a Petra falou aqui, o presidente, se ele falar que ele é absoluto, ele não vai conseguir governar nunca. A governabilidade é fazer... Governabilidade? Você falou que ele tem governabilidade. Governabilidade é ele enviar uma proposta minimamente plausível para o Congresso e ter condições de ser aprovada sem a necessidade de fazer uma troca. É que converse com todo mundo. Uma proposta que seja simpática a qualquer tipo de espectro
ideológico, por exemplo. O problema é que quando você porque tem um hoje Congresso... o que a gente tem no Congresso... Vamos lá, deixa só o Nelson terminar e aí vocês falam. Hoje o que a gente tem é o seguinte, a gente tem ali o Centrão, e ele é muito criticado por isso, porque o Centrão ele não é um espectro ideológico, ele é um espectro fisiológico. Ele vai conforme ele tem benefícios do governo. Isso é muito ruim. E para que se tenha governabilidade, o presidente ele tem que ceder de maneira lícita, que não seja crime, alguns benefícios governamentais para o Congresso, para ele ter condições de aprovar seus projetos, porque senão, Pietra, a gente cai exatamente no que foi o primeiro e segundo ano do governo Bolsonaro. Como você falou, o que mais teve projetos derrubados. Mas olha que porcaria. O Brasil elegeu um presidente que representava os valores deles e nisso você enquadra, sim, a questão ideológica, que é tão importante quanto todo o resto. E aí você tem ele sendo barrado o tempo todo por pessoas que foram eleitas, na sua maioria, indiretamente, ou seja, não foram nem eleitas pela democracia, ou seja, não foram eleitas pela maior parte do povo, né, porque tiveram, né, só para explicar para o pessoal, tiveram deputados que tiveram mais votos e que não foram eleitos, porque existe toda a questão do coeficiente eleitoral. Exato. Mas olha, mas todos foram eleitos. Eu vou dar um exemplo. Todos foram eleitos, mas assim, já está errado aí. E tudo bem, independentemente disso, tá? Calma, deixa só terminar o raciocínio dela, que a gente entra nesse debate que eu tô gostando. Bolsonaro entrou lá, então, com as pautas ideológicas dele, uma régua moral muito bem pré-estabelecida, que fez com que ele alçasse o cargo que ele alçou. E aí você tem todo um congresso, né, um conluio do centro e da esquerda, né, com todo mundo fala, a base bolsonarista. A base bolsonarista é isto aqui. E se alguém chegar lá dando alguma coisa a mais, metade dessa base bolsonarista também vai para outro lado, tá? Então, ele teve que lidar com uma quadrilha de deputados que está lá se reelegendo eleições atrás de eleições e que quer se perpetuar do poder. Uma meia-culpa nisso, né? Uma meia-culpa nisso, porque o povo votou também, então todo mundo tem uma meia-culpa nisso aí. Concordo também. que o brasileiro não sabe votar, mas também concordo que a nossa Constituição é feita de uma forma horrorosa e o nosso sistema político também é horroroso, porque a gente tem a maioria do Congresso eleito indiretamente. Isso não é justo. Eles não foram eleitos pelo povo. Eles foram eleitos porque um cabo do partido teve mais votos e puxou uma série de outros que nada tem a ver com Pedro, eu concordo. Com a vontade do povo. Pedro, eu concordo com você que o sistema político não é o melhor. Esse sistema de quociente eleitoral em que alguém que não é o mais votado se torna um parlamentar e às vezes com muito poder, às vezes muito mais poder do que aquele que foi o mais votado nas eleições, a depender do seu partido e do nível de amizade, de troca, de influência que ele tem com os líderes desses partidos, né? Sim. O grande problema do sistema eleitoral é justamente esse superpoder de agremiações políticas, quando na verdade a gente tem no parlamentar, no deputado, o grande representante do povo, porque é aquele que recebe voto. Deveria ser assim. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Mas não é. Eu vou dar um exemplo a respeito desse sistema de presidencialismo de coalizão, em que o presidente precisa ceder às vezes para ter governabilidade. Muito se fala que o Bolsonaro vetou o orçamento secreto. E essa é uma meia-verdade muito mal contada. Porque ele vetou exatamente nos primeiros anos, quando ele se achava supra-sumo que não precisava do Congresso. Ele vetou lá, porque, por exemplo, o orçamento de 2022... Verdade, você pode pesquisar. O orçamento de 2022 que a gente está vivendo hoje não foi vetado pelo Bolsonaro. Pelo contrário, ele vetou só um dispositivo da lei orçamentária, que era justamente o que tirava o poder dele, que era aquela cláusula, aquele artigo que dizia que o orçamento secreto, que o orçamento, aliás, era impositivo. Ele vetou esse trecho para falar que não era impositivo, que ele tinha poder. Então, assim, essa foi uma concessão nos últimos 2 anos, justamente para ter governabilidade. E vou registrar. Não é corrupção. O orçamento, da forma como ele está, não pode ser comparado ao mensalão, por exemplo. Deixa eu colocar rapidamente. Só um pouquinho. Depois que você tem o seu veto derrubado 2 vezes, na terceira vez você fala assim, vou derrubar pra quê? Se eu sei que esse bando de fulano... Não dá nem pra tentar, gente. Porque a governabilidade é justamente... Tem 2 opções, ou ele veta ou não veta. Mas a gente está falando de governabilidade... O chefe do executivo não tem que ter articulação. Olha a feira, vamos lá. Ele não tem que ser um cara articulado, não tem que ser um cara bom. O Bolsonaro vindo de 27 anos de Congresso Nacional, conhecendo o Congresso Nacional nas suas entranhas. 27 anos é uma vida dentro do Congresso Nacional, ok? Ele já tendo essa expertise, se alçando ao cargo de executivo, ele não tinha que ter uma habilidade, vamos chamar assim, sabendo que esse Congresso é fisiologista, sempre foi fisiologista.
Mas eu acho que a eleição, ele não está disposto a abrir mão. A eleição do Bolsonaro, ela foi uma eleição distinta do restante. Ele se elegeu justamente para fazer um contraponto a tudo isso, para fazer um contraponto a esse fisiologismo do Congresso, né? Então ele foi eleito com essa ideia. E o fato é, ele tentou. Ele tentou modificar a maneira de governar, mas não conseguiu. Eu concordo que a governabilidade exige movimentações, né? E a gente também não pode negar que ele tentou fazer essas movimentações, né? Mas, em prol da governabilidade, ele parou de vetar. Por quê? Porque ele sabe que se ele continuar vetando o orçamento, tudo para. Então, quando ele diz que ele vetou inicialmente o orçamento RP9, as emendas do relator, conhecido como orçamento secreto, só no governo dele, aliás, ele fez uma tentativa. Depois, o veto dele foi derrubado e o recado foi muito bem dado. Porque eu acho que é preciso a gente também trazer o senso de realidade, né? A maioria da Câmara votou para derrubar o veto dele. Essa mesma maioria poderia votar o impeachment dele, concordem comigo? Então é isso. Então o recado foi dado, olha, nós estamos em maioria aqui. Exatamente. Ou você baixa a bola, ou não é que você vai perder a governabilidade, você vai perder o seu lugar. Então eu acho que é o seguinte, não dá para responsabilizar na época o presidente Bolsonaro única e exclusivamente de não ter feito nada, de ter sido omisso porque beneficiou ele a partir do segundo ano. Beneficiou? Sim. O caso que o Kobayashi trouxe da emenda não ser uma emenda impositiva é verdade. E isso permite também uma certa negociação entre executivo e legislativo. Isso não é uma mentira, ele está correto, né? O que justamente sobrou do modelo presidencialista de governo. Porque até então o parlamento hoje detém a maior parte do orçamento. É ele que diz o que vai fazer. E nesse caso, acho que o Lula entendeu isso, porque essa negociata sempre vai estar no parlamento. Sim. O Lula entendeu isso de uma maneira errada, muito anos. O Lula entendeu isso com um mensalão, é muito diferente. Ele não entendeu, ele pagou. A Câmara dos Deputados, me perdoa aí, eu grito muito, gente, né? Eu já estou recebendo mensagem aqui, fala baixo. Nós estamos aqui vivos, enérgicos. A Câmara dos Deputados... A nossa maneira de se comunicar é essa. É isso. A Câmara dos Deputados, meus amigos, ela sempre teve essa chupeta. Então, como era a chupeta ali atrás? A chupeta do mensalão. Foi retirado, precisou uma outra chupeta para poder calar essa criança para ela parar de chorar. E aí veio, então, a emenda do relator. O problema é, falta clareza? Falta clareza. Abre margem para negociação entre executivo e legislativo? Abre também. Por quê? Porque justamente ela não é obrigatória, né? Então, o executivo tem um prazo para poder fazer essa distribuição, visto que ela não é obrigatória. Tanto que, quando começou a articulação do Arthur Lira com o Lula, o que o Bolsonaro fez? Suspendeu o pagamento da emenda, mais 50%. O que não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Permite um complemento, 2 pontos no que você está falando. Primeiro, é importante a gente estabelecer aqui que o grande problema, e de todos aqui, acho que todos concordam, está no Congresso Nacional. É lá que está o câncer, é lá que está a doença, uma maioria de pessoas ali que realmente não tem interesse em ajudar o Brasil a andar para frente. Primeiro ponto, o grande problema é o Congresso Nacional, o Poder Legislativo... O que faz você achar que essas pessoas estão lá e não querem ver o Brasil andar para frente? Justamente porque o papel do parlamento não é executar orçamento. Então, no momento que eu tenho um grupo de parlamentares articulando para poder ter condição de executar o orçamento, de gastar o dinheiro público, que é um papel do executivo, mostra que eles estão querendo usurpar poder do executivo. E isso é um grande problema. Mas esse é o resumo do Brasil hoje. Isso é o resumo do Brasil hoje, não tenha dúvida disso. O Lula lá atrás soube fazer essa jogada com o Congresso. O Lula sempre foi um grande articulador. Mas porque ele também tinha, de forma ilegal. De forma ilegal, exatamente. Mas de forma ilegal, não deve ser. Mas no Brasil, Ricardo, tudo é assim. É muito mais fácil. Quando você tem dinheiro, a comunicação com qualquer um fica mais fácil. Não é? A Globo fica mais legal com você quando você dá mais concessão. Exatamente, infelizmente. Mas a gente fala também para uma cadeia de um monte de gente que, em suma, já entendeu que não é assim que funcionam as coisas. Mas sabe, verdade? Só falando um pouco do... Não sei se foi você ou o Kobayashi que comentaram sobre os 20 e poucos anos... Você vai depois relatar, Kobayashi. Do Bolsonaro enquanto congressista, né? E falam, ele nunca aprovou nenhuma lei. Não, apesar de ter essa experiência toda que a gente 27 anos... Em 27 anos, 28 anos, ele nunca, não sei quantas... ele foi o parlamentar que menos teve leis aprovadas. Cara, e sabe o que isso significa? Significa simplesmente que ele
lutou contra, assim, o establishment, ele lutou contra os parceiros ali dele de Congresso, significa que ele não cedeu, que desde então ele não cedia aos caprichos do Congresso e ele não estava disposto a fazer troca de voto. E essa mesma moral que caracterizou os mandatos dele, trouxe ele para o lugar onde ele foi parar, que foi a presidência da República. Então, quando fala, ele não aprovou, nenhuma lei dele foi aprovada. E uma outra questão é a seguinte também, né? O Brasil não precisa de mais leis. A gente precisa que as leis sejam extintas, porque quanto mais lei, mais Estado, mais os parlamentares vão ter força, mais a gente vai ser oprimido e mais isso aqui vai ficar perto de uma ditadura. Até porque as leis que já existem aqui, elas são mudadas de uma forma que nós, brasileiros, não entendemos. Nós que estamos do outro lado da chamada moeda, abre aspas nisso, a gente não entende como que os deputados, as pessoas, os parlamentares, 11 horas se reúnem, muda uma lei, que antes o cara só podia assumir uma estatal depois de 3 anos, agora só pode depois de 30 dias. Como que isso muda as leis que já existem, mas existem para quem? São mal formuladas as leis aqui. Estado de exceção. Elas existem para aumentar o Estado. Já é um reflexo de um parlamento ruim, de um parlamento fraco intelectualmente, de um parlamento fisiologista. Leis fracas, leis ruins, muitas leis ineficientes. Mas sabe o que acontece? De novo, um problema no parlamento. O parlamento fraco reflete a democracia. Deixa eu só trazer uma reflexão para vocês na mesa aqui, para vocês terem uma oratória mais direcionada nos próximos comentários. A gente fala para milhões de pessoas que também não entendem. Entende? Qual que é o parlamento? Quem é o cara que a gente tem que votar? A gente tem que fazer um trabalho de conscientização de voto. Esse é o primeiro trabalho que a gente tem aqui. Porque nós estamos aqui num espaço, né, numa TV, nós estamos na Jovem Pan ao vivo para milhares de pessoas, sem falar nos mobiles que estão aí bombando com as hashtags, né? A gente tem que fazer um trabalho de conscientização. Não adianta a gente só falar que a culpa é do parlamento, porque muita gente não sabe o que é o parlamento. Não adianta a gente falar do executivo, que muita gente nem sabe que a presidência é o executivo. Então, vamos tentar levar uma narrativa mais simplista, para as pessoas que estão em casa entender. Porque muita gente começou a ser adepto da política e dos assuntos políticos através da Jovem Pan, através da nossa área de comunicação aqui. E vocês são muito inteligentes. Então, assim, vamos tentar levar isso. Quando a gente fala do parlamento, vamos dar nome, vamos falar, vamos ser mais direto para as pessoas, porque isso traz um grande público para a gente. Eu quero só falar, Rodolfo, esclarecer aqui, justamente nessa linha que você está falando, para deixar claro para quem está nos assistindo. Quando eu falo que o presidente Bolsonaro precisa se submeter a um presidencialismo de coalizão, é que ele precisa ter conversa, diálogo com o Congresso de certa forma. E quando eu falo, por exemplo, dei o exemplo aqui dos vetos só nos 2 primeiros anos da emenda ao relator e não nos últimos 2, é justamente não para criticar, mas para demonstrar que nesse sistema que a gente tem hoje, seja qualquer presidente que entrar, ele vai precisar conversar com o Congresso e de maneira lícita, como foi nesse caso em especial, porque, diferente do que muitas pessoas falam por aí, as emendas do relator, que o Bolsonaro não vetou nos últimos 2 anos, não se compara por muito, não se compara por muito com o mensalão lá de trás, que era dinheiro no bolso, e às vezes até na cueca dos parlamentares. Então, tem só esse esclarecimento a fazer, depois o Caio, inclusive, fez isso de maneira brilhante. A gente ficou só no segundo parágrafo dessa pauta aqui, mas eu quero trazer o terceiro parágrafo, que fala que o Lula foi obrigado a suspender mais uma vez o anúncio de novos ministros. Vou deixar uma pergunta aqui, vocês podem responder, tá? Existe a possibilidade dessa PEC, desse orçamento, ser aprovada só em 2023 e com isso a gente entrar, talvez, eu preciso pesquisar mais, vai ser uma forma inédita da gente começar um ano de novo presidente sem que um orçamento tenha sido aprovado antes? Não é possível, legalmente isso não é possível de acontecer, mas no Estado... Nós estamos no Brasil, Caio... Tudo pode acontecer, no Estado alexandrino de exceção vigente, qualquer coisa pode se tornar constitucional, inclusive essas aberrações, né, que poderiam acontecer de não votar um orçamento esse ano. O que o Lula demonstra é que é o seguinte: ele já está refém da negociata que ele prometeu fazer, criando uma frente ampla democrática. O que era frente ampla em prol da democracia? É o seguinte, gente, a gente não tem força sozinho. Vamos juntar todo mundo, todos os partidos, independente da ideologia, para a gente voltar ao poder e poder voltar aos tempos de bonança, né? Com o dinheiro público. Que era o que os tempos? Eu vou lembrar vocês, era mensalão, era petrolão. E quando a gente fala isso, talvez nem você entenda o que é o mensalão, o petrolão.
é dinheiro seu, do seu imposto, indo para o bolso de deputados, de senadores, de políticos, através da corrupção, para fazer passar no Congresso justamente leis que beneficiassem o próprio governo. Então é sobre isso que a gente está falando. São esquemas de corrupção, né, que, como o Lula deu a mão a muita gente durante a campanha, agora ele está refém das promessas que ele fez. Então, por isso, ele está... Eu ouvi hoje dizendo, né, eles estão usando do Centrão para aprovar a PEC. Desculpa, eu não acredito que eles estão... que o Centrão estava usando do governo. Eu acredito que o governo, né, eleito, o Lula, ele está usando do Centrão para poder tentar aprovar as promessas. É a situação mais óbvia. Só um minutinho, agora são 2h30, 2h30. Repita. Gostei disso. 14h30. Perfeito. Então o Lula, só para finalizar, ele teve que dar a mão para muita gente e agora ele nem pode continuar dizendo quem é que ele vai nomear para os ministérios, porque tem muita gente pedindo, tem muita gente que ele está devendo. O que ele fez com Simone Tebet? Deu a mão para ela na campanha, prometeu um ministério valiosíssimo que tem a pasta do Bolsa Família dentro e poderia torná-la, no próximo pleito, uma forte candidata a presidente da República, e agora tomou. Não é nem que ele tomou, ele foi tomado. O PT manda mais do que o Lula. O Lula não é uma pessoa sozinho, ele é uma instituição. E a instituição sobrepõe as pessoas. O Lula, ele é só o nome, a figura. Quem voltou para o poder é o PT. E você já conhece o modelo petista de governabilidade. E só para complementar o que você falou, que eu acho que você falou brilhantemente, o orçamento secreto é uma tentativa do Congresso Nacional de legalizar essa roubalheira. Do Congresso Nacional dominar uma parte do dinheiro do orçamento, tirando essa responsabilidade constitucional, é do presidente da República. Quem executa o orçamento é o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. O Congresso Nacional, que compete a ele propor, criar e aprovar as leis que vão reger no Brasil, ele não gasta o dinheiro. E esse orçamento secreto, essa RP9, é justamente a legalização do poder do parlamento em gastar o dinheiro do povo, em tirar parte do poder do presidente da República e, entre eles ali, gastarem o dinheiro do povo. É uma forma legal da corrupção. Mas na verdade, quer fazer um complemento? Quero só fazer um complemento, que inclusive esse comentário do Ricardo consta do próprio voto da ministra Rosa Weber, que foi seguido aí pelos outros 4 ministros no Supremo Tribunal Federal, que a inconstitucionalidade do orçamento secreto, tal como foi posto, é também por ofender a separação dos poderes, porque o legislativo estaria usurpando funções do executivo com a tese com a qual eu não concordo, porque essa pode ser uma função atípica do legislativo, tão quanto, por exemplo, o presidente pode editar uma medida provisória, atipicamente também, legislando, ou o próprio Supremo Tribunal Federal pode editar uma súmula vinculante, atipicamente também. Então a gente tem essas funções atípicas que são importantes para a harmonia entre os poderes. O que, só complementando, puxando o gancho, o que na citação do Nelson, né, ele fez a citação do voto da ministra e teve também no voto do próprio Alexandre de Moraes, dizendo que era uma competência do legislativo definir sobre isso, né? Então, se o STF fizesse uma definição ali, ele estaria usurpando a competência do poder legislativo nesse sentido, né? Que era o próprio legislativo que ia definir ali a formação do orçamento, da emenda do relator, perdão. O que é muito curioso, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes falar de usurpação de poder. No momento que a gente está passando agora, e não só o ministro Alexandre, mas a ministra Rosa, enfim, todos eles que estão compactuando, né, com a expansão para além das suas funções, né, em outros poderes. Então a gente tem visto seguidamente o Poder Judiciário avançando sobre outros poderes, inclusive sobre o próprio parlamento, prendendo, silenciando, derrubando contas e caçando deputados. É curioso que tenha partido do voto desses ministros.